Vamos continuar aqui, direito civil em direito de família. Eu adoro falar disso aqui, adoro falar de direito de família. Então agora a gente vai falar de quê? De quê? Nós vamos falar de casamento, vamos falar de casamento. E existem alguns tipos de casamento aqui. Vamos falar de casamento e de união estável. Então, olha aqui pra mim, existe o casamento civil, né? Aquele casamento que as pessoas comparecem ao cartório e se casam ali mesmo. O casamento religioso com efeitos civis, as pessoas vão ao cartório, dão entrada no casamento no cartório, se casam na igreja e a igreja termina de fazer todo o trâmite ali civil. Tem o casamento avuncular. Casamento avuncular é o casamento de tio com sobrinho, tá? Então, esse tipo de casamento, ele é permitido, artigo 1521, inciso 4 do Código Civil. Só que eu preciso apresentar um documento médico comprovando que não vai ter prejuízo para a prole. Preciso comprovar demonstrar, apresentar um documento comprovando, demonstrando que não haverá prejuízo para a prole. Decreto-lei número 3.200 de 41. Existe também o casamento nuncupativo. É cada nome esquisito, né? É cada nome esquisito. É por isso que vocês ficam doidos e acham direito civil difícil, porque é cada nome esquisito. Mas, olha só, não é tão difícil assim de entender. O que é o casamento nuncupativo? Olha só, a habilitação é feita posteriormente. Ou seja, o casamento nuncupativo é aquele em que um dos nubentes encontra-se em iminência de sua morte e manifestando verbalmente a vontade de se casar na presença de 6 testemunhas, o casamento é realizado. Após, as testemunhas serão ouvidas em juízo e, na sequência, o juiz analisa se as normas legais quanto ao impedimento para o casamento foram observadas. E, finalmente, aí essas pessoas, elas vão ter, né, o seu assento de casamento. Esse é o casamento nuncupativo. Casamento por procuração, 1542. O casamento pode casar procuração? Pode casar procuração. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público, com poderes especiais. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nuncupativo. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Não pode ultrapassar. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato, ok? Casamento celebrado no estrangeiro é o casamento consular. Então, você está lá no estrangeiro, vai lá e se casa lá. E aí você vai ter que registrar, se você não casar diretamente lá no consulado, tem que registrar o seu casamento para ele valer aqui no Brasil. Casamento putativo, 1561, é o casamento nulo ou anulável, contraído por pessoa de boa fé. Até que ele seja declarado nulo, o casamento vai produzir os efeitos jurídicos, como partilha de bens, sobrenome do cônjuge, e os filhos não serão atingidos em nenhuma situação, porque lembra que filho é filho, não me interessa, filho é filho. No casamento putativo, nulo ou anulável, produzirá efeitos jurídicos em relação àquele que estava de boa fé. Um exemplo super comum, que teve até uma época que estava toda semana aparecia um caso aí no jornal. 2 irmãos se casam sem saber que são irmãos. Esse casamento aqui é nulo, por quê? Porque os colaterais de segundo grau não podem se casar. Eles não podem se casar. Isso aqui é uma causa suspensiva, tá? Desculpa, isso aqui é uma causa impeditiva, não suspensiva. Eles não podem se casar. Não podem se casar. Erro essencial sobre a pessoa do outro. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior, ou seja, depois,
torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Causas suspensivas de casamento. Não devem se casar, mas se quiser pode, tá? Não devem. Mas se quiser pode. Mas se quiser pode, diferente das causas impeditivas de casamento. Não podem se casar, não pode mesmo. Não pode mesmo. Aqui não devem, mas se quiser pode, tá? Tem, mas acabou. Não devem. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Então, ficou viúvo ou viúva e tem filho do cônjuge falecido, não pode se casar enquanto não inventariar os bens do casal e der partilha aos herdeiros, para não ter a confusão patrimonial com os bens do cônjuge com quem vai se casar. E aí, obrigatoriamente, essas pessoas elas vão se casar sob o regime da separação obrigatória. Ok? A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Por que esse prazo? Por quê? Por que 10 meses? Por que 10 meses? Quanto tempo dura uma gravidez? 9 meses. Então, eles fizeram exatamente, propositalmente, colocaram 10 meses, certo? O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. Caso o inciso 2, a nubente deverá provar o nascimento de filho ou a inexistência de gravidez na fluência do prazo. Acabei de comentar. Por que o prazo de 10 meses? Por conta aqui, de filho. Então, ela demonstra que não está grávida ou demonstra que o filho nasceu, aí sim ela vai poder se casar, não necessariamente na separação obrigatória, mas sim, porque se ela se casar com essa causa suspensiva de que não devem se casar, aí ela vai se casar sob o regime da separação obrigatória. Causa impeditiva para o casamento. Não podem, e não pode mesmo, ascendente com descendente, seja o parentesco natural ou civil. Lembra lá quando eu comentei sobre parentesco, que eu falei que sogra é para sempre, porque em linha reta, não extingue, mesmo com a dissolução. Pois é, aqui não pode, não existe ex-sogro. Então, coloca entre aspas, ex-sogro com a ex-nora não podem se casar. Os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Os irmãos, unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Mas aí, vamos supor que não é porque a lei diz que essas pessoas não podem se casar que não vai acontecer isso aqui, ascendente com descendente,
Porque a gente conhece casos em que casou, depois terminou e aí o sogro ficou com a nora, que a sogra ficou com o genro. E se isso acontecer? Não existe casamento. O casamento vai ser nulo se isso acontecer. Mas eles vão continuar juntos. Não é porque a lei diz que eles não podem ficar juntos que eles não vão ficar juntos. O que vai ser? Um concubinato, que não é uma entidade familiar. Tá? E aí, encerramos aqui só sobre casamento e união estável. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher. Sublinha aí, ó. Não, na verdade, deixa eu marcar aqui, porque eu vou comentar isso daqui. Homem e mulher. Onde está escrito homem e mulher, vocês vão ler pessoa humana. Tá? Configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida, isso aqui vocês precisam marcar, objetivo de constituição de família, porque isso daqui é o mais importante para identificar uma união estável, é o mais importante, não existe união estável sem isso aqui. Convivência pública é aquela que no meio social que um casal frequenta, os mesmos se apresentam como marido e mulher. Todo mundo vê aquele casal como se casado fosse. Entende-se como sendo uma relação estável, sem intervalos, tá? Porque tem relação estável que é mais instável do que estável. O principal requisito para a configuração da união estável nos dias de hoje é o chamado affectio maritalis, que é isso aqui, ó. A tal da affectio maritalis. É você ter a intenção, é você objetivo de constituição de família. Só que perceba, um objetivo futuro. Quando a gente se casar e tiver lá 2 filhos e um cachorro, calma. Isso não é affectio maritalis. O affectio maritalis é você já ser uma família, você já é uma família, tá? Para a união estável, eu não preciso de tempo mínimo, não existe um tempo mínimo, eu posso muito bem, não existe tempo mínimo, posso muito bem ter uma união estável com 6 meses, posso. Se eu tiver público, contínuo, duradouro, isso aqui, 6 meses, facilmente consigo uma união estável. Não precisa morar sobre o mesmo teto, não precisa morar junto, não precisa juntar as escovinhas de dente e não precisa ter menino, não precisa ter prole, não precisa ter filho, não precisa. Mas se tiver, tá ótimo, mas não precisa, tá? Não precisa de tempo mínimo, não precisa morar junto, não precisa ter filhos. Tô falando que não precisa, tá? Para configurar. O que você precisa é convivência pública, contínua, duradoura e o affectio maritalis. Tá? É extremamente subjetivo. A união estável se constituirá se ocorrerem não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Sabem as pessoas que não podem se casar? Essas daqui? Essas daqui, que eu acabei de falar que não podem se casar, o que eu acabei de falar que elas vão ser? Se elas teimarem em ficar juntas. Eu não falei que elas serão união estável, eu falei que elas ficarão em concubinato. E é exatamente o que está aqui. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 4 no caso de pessoa casada, se achar separada de fato ou judicialmente. Porque a pessoa casada não pode se casar. A pessoa casada não pode se casar. A não ser que ela esteja separada de fato. A pessoa casada, vou até escrever isso aqui, ó. A pessoa casada, mas casada, bonitinha, casada, não pode se casar.
Mas ela pode constituir união estável se estiver separada de fato. Ela não vai poder se casar, porque ela já é casada, ainda que ela seja separada de fato. Mas ela pode constituir uma união estável, tá? Se ela estiver separada de fato. Beleza? A pessoa casada não pode casar. E se ela se casar, e ela lá, casada, a pessoa casada, a pessoa casada, casadinha, bonitinha, lá, indo pra casa, encontrando lá a mulher ou o marido todo dia. Se ela tiver um outro relacionamento, um amante, o que o amante é? Amante é concubino. Amante não é companheiro, que é a denominação que a gente usa para as pessoas que vivem em união estável. Amante é concubino. Ok? A amante é concubino. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão os deveres de lealdade, respeito e assistência, de guarda, sustento e educação dos filhos. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se as relações patrimoniais no que couber ao regime da comunhão parcial de bens. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar, aqui ó, constituem concubinato. Concubinato é concubino e concubino não é família. Concubinato não é família. Não é, por isso que eu falo, não seja amante. Não seja amante, porque se não é família, você não tem direito a alimentos, não tem direito, coloca aqui, não tem direito a alimentos, nem meação, nem partilha, porque não é família. E isso daqui só tem direito a alimentos, meação e partilha se você for família, certo? Não é família. Amante, neste caso aqui, tá? Não eventuais em homem e mulher. Se você for amante, criaturinha, já larga o seu amante. Não seja amante, porque você não tem direito a alimentos, nem meação e nem a partilha. Cuidado com essa brincadeira aqui, tá certo? Não tem, certo? E aí, encerro por aqui o nosso módulo de direito de família. Até mais!